Governador, quero ouvir a opinião do senhor sobre dois temas ainda nessa economia, rapidamente. O senhor manteria a meta de superávit primário em 3,3% do PIB e manterá a meta de inflação em 4,5% ao ano? Nós só vamos ver isso no segundo semestre, porque para fazer uma fixação dessa, você tem que saber o que vai acontecer com a inflação nos próximos meses. Perfeito. E tem sinais, não sou eu que digo, é o Banco Central. De que agora, a inflação está subindo. E eu estou de acordo, às vezes estão errados, mas agora eles estão certos que está tendo pressão inflacionária. Governador Serra, durante boa parte do mandato do presidente Lula, setores do seu partido e do Democratas que o apoiam na eleição fizeram críticas ao principal programa social do governo Lula, que é o Bolsa Família. Não, do PSDB não. Tá. Não é verdade. Setores, alguns tucanos. Não. Mas, enfim, os democratas fizeram. Sim, mas não foi do PSDB, para ficar claro. Mas eu quero ouvir o que o José Serra acha do programa Bolsa Família. Se ele acha que tem que fazer alguma modificação para ampliar, para diminuir. Eu quero saber o que o pré-candidato José Serra pensa do Bolsa Família e o que ele fará com esse programa. Eu pretendo fortalecer o Bolsa Família. Quando eu era ministro da Saúde, eu criei o programa Bolsa Alimentação. O que era? Para a alimentação das criancinhas pequenas, pobres. O que acontecia com elas? Com 1, 2 anos de idade, mal alimentadas, chegava a época escolar, elas tinham menor rendimento. Sim. Isto criava um círculo vicioso para baixo para o resto da sua vida. Sim. Então, nós criamos o Bolsa Alimentação. Chegou a ter, porque esses programas vão andando pouco a pouco. O Bolsa Família mesmo foi crescendo ao longo do tempo. Então, tinha mais de 1 milhão de famílias já nisso. Também, na área da educação, criou-se o Bolsa Escola. Para apoiar a ida das crianças à escola, dava uma renda para a família pobre. Tinha também o Vale Gás, por causa do preço do gás, um subsídio. Tinha um programa de erradicação do trabalho infantil, que você pagava às famílias para que não mandasse as crianças trabalharem, por exemplo, no corte de cana, criancinhas pequenas. Então, você ajudava a família com dinheiro. Tudo isso foi reunido já no governo Lula, isso veio do outro governo, e criou-se o Bolsa Família, que ampliou muito junto à população. Eu diria que deu certo. Foi uma continuidade com mudança, né? Quer dizer, você pegou e inovou, que aliás é o que os governos fazem, vão pegando a tocha, vão pegando o bastão e vão se adiantando. O que eu faria com o Bolsa Família? Primeiro, ampliar a cobertura, em tudo que for possível de ampliação da cobertura, que ainda não é 100%, não sei quanto vai estar no fim do ano. Isso vai ter que ser visto no ano que vem. Segundo, fortalecer laços do Bolsa Família com a saúde e com a educação. Eu, quando era ministro da Saúde, praticamente implantei no Brasil o Programa de Saúde da Família, o PSF. Eu não inventei e já tinha 1.500, 1.600 equipes, 700, eram aquelas equipes de um médico, uma enfermeira, 2 auxiliares de enfermagem, 5 agentes de saúde para cuidar de até 1.000 famílias. Eu aumentei por 9 as equipes. Por exemplo, Bahia tinha 1 ou 2, passou a ter mais de 800 e foi por aí. Então, agora, esse PSF, o Programa de Saúde da Família, não está ligado hoje ao Bolsa Família. A gente tinha que ligar. Famílias que recebem o Bolsa Família realmente serem atendidas pelo Programa de Saúde da Família. Segundo, se você pegar qualquer família que vive do Bolsa Família e perguntar, olha, o que você mais quer da vida, para o pai e para a mãe? Eles vão dizer, futuro para os meus filhos. Então, ligar ao ensino profissional. Por exemplo, isso é a primeira vez que eu estou verbalizando dessa maneira, essa proposta, essa ideia. O garoto que é de uma família que vive do Bolsa Família, indo para o ensino profissionalizante, que é para aprender uma profissão, Sim. que em São Paulo nós fizemos muito, coisa de 1 ano e meio, ganha um trabalho, uma profissão, você dá bolsa para ele poder assistir o curso. Porque o curso é gratuito, mas ele tem que se manter, tá certo? Então, é fortalecer o Bolsa Família em 2 coisas, na saúde e na educação dos filhos das famílias que dependem do Bolsa Família. Se eu fosse presidente, o senhor vetaria o reajuste de 7,7% para os aposentados e o fator previdenciário? Olha, eu vou respeitar a decisão que o Lula tomar. Eu tenho a impressão que ele não vai vetar. Eles têm o conhecimento dos números, das possibilidades financeiras. Eu tenho certeza que vão tomar a melhor decisão e aí eu vou respeitar a decisão. Perfeito. O senhor tem feito críticas aí a investimentos de infraestrutura no país, que são baixos. O senhor usou dados aí na terça-feira, fazendo uma crítica. Mas no seu governo, o dado de investimento... No meu governo? No final do seu governo, no estado de São Paulo, no estado de São Paulo, a taxa de investimento estava em 0,97% do PIB do estado.
Há uma reportagem do jornalista Gustavo Patu, na Folha de São Paulo, na quarta-feira, que mostra que é uma taxa abaixo da taxa de investimento do governo federal. Essa análise está furadíssima. Por quê, sabe governador? por quê? Porque você tem que medir o esforço de investimento em função da receita que se tem. Mas não é importante no o número meu governo, proporcional? Não. No meu governo, riqueza. aumentou o investimento em 3 pontos da receita. No governo federal caiu. Eles estão investindo hoje, sei lá, 1%, 2%, enfim, eu não tenho aqui o número preciso, Claro. posso te dar depois. E nós chegamos a investir 7%. Aumentou muito o investimento em São Paulo, quanto do governo federal diminuiu. É importante que o senhor Porque informa corretamente. a comparação em relação ao PIB, ela é meio abstrata. O que importa é aquilo que você tem de dinheiro e quanto você investe a partir daí. E, nesse sentido, São Paulo foi dos estados que mais cresceu no Brasil e tomara tivesse crescido no Brasil inteiro e por todas as áreas, porque o Brasil hoje, somando os governos, o Brasil hoje é um dos últimos países, ou seja, país que tem menor investimento governamental do mundo. Está aí na lista dos 10, ou é o penúltimo, dos mais baixos do mundo. Governador, o senhor foi ali o principal avalista da eleição do Gilberto Kassab em 2008, ele estava muito bem avaliado, ganhou muito bem a eleição. Hoje o Gilberto Kassab passa por um momento de dificuldade nas pesquisas. A queda dele, houve queda, o Datafolha mostrou que ele em março deste ano teve índice de 34% de ruim em péssimo. É o pior índice dele desde novembro de 2007. O senhor teme de alguma maneira, por ter sido padrinho do Kassab, isso influenciar negativamente a sua campanha? Não, eu não fui padrinho do Kassab, né? Ele tem idade já é grandinho apoiou, para eu ter sido né? padrinho. É que agora, ele sempre fala bem do senhor. Você pegava, por exemplo, o Lula, que hoje está com uma avaliação excepcional, chegou a ter perto de 30% de ruim e péssimo e melhorou. Na época do Você mensalão, pega a Marta Suplicy, sempre teve uma rejeição altíssima. Né? Na vida pública, essas coisas vão e vêm. Eu confio que o trabalho da Prefeitura, que é muito positivo, possa se refletir. Agora, não esqueçamos também que São Paulo teve as chuvas mais prolongadas desde que se tem memória. 50 dias. Isso traz um desgaste afeta, né? Meio inevitável. Eu queria que o senhor respondesse a um outro dado de crítica que saiu aí à sua administração, que eu acho importante ouvi-lo para que o senhor esclareça, claro. Para que não fique uma dúvida aí e uma acusação que o senhor considera injusta, como o senhor muitas vezes acha que a imprensa é injusta com o senhor. Após 9 anos de queda, os homicídios cresceram na capital de São Paulo, um aumento de 23%. Né? Na comparação entre o primeiro trimestre de 2009 e o primeiro trimestre de 2010. Houve aí um retrocesso? Qual que é a causa disso? Um trimestre, Kennedy, é muito pouco tempo para você avaliar. Né? O importante é que nos últimos 10 anos, e isso pega o governo Covas, Alckmin e o meu, a taxa de homicídios em São Paulo caiu 70%, os homicídios. São Paulo hoje é o segundo estado com menor taxa de homicídios do Brasil. Para você ter uma ideia, na Bahia, que é governada pelo PT... Pelo Jacques Wagner. São mais de 30 e tantos por cento. Não estou pondo a culpa no Jacques, não. Porque é uma situação... informação objetiva. Não, mas não estou pondo a culpa, porque lá a parada é dura. No Rio de Janeiro é alta, começou a cair um pouquinho. Para você ter uma ideia, a média brasileira, se você excluir São Paulo, dá em torno de 30, e São Paulo tem 11. Se incluir São Paulo, dá mais ou menos o dobro. O fato é que as condições objetivas de crimes melhoraram, o que não significa que a população se sinta segura. Por isso, inclusive, é que a gente não conta vantagem. Agora, não dá para você pegar, inclusive quando o índice é muito baixo, às vezes você fala, tal crime, bom, eu não estou dizendo que é o caso de homicídios, que eu não me lembro o número, mas é menos, sabe, são números baixos. Então, às vezes você pega um tipo de coisa que aumentou 10, aí dobrou, porque era 10, entende? Claro. Quando está muito baixo, as oscilações tendem a ser maiores. Exageram mais.